Meu nome é Lúcia Teixeira e o objetivo deste vídeo é apresentar aos professores do ICOP de que forma eles podem utilizar a ferramenta Google Forms para elaboração de provas e avaliações. Bom, como sempre, para a gente acessar as ferramentas do Google Apps, nós devemos estar logados com uma conta Google. No nosso caso, logados com uma conta @icope.edu. Dentro do nosso Gmail, nós vamos ter acesso a essa barrinha de ferramentas. E como nós já estamos logados, nós vamos acessá-la diretamente. Bom, como este vídeo é continuação do vídeo anterior, nós vamos focar apenas em como transformar um formulário padrão de pesquisa num formulário de avaliação ou de provas. E qual é essa diferença? Bom, vamos criar um formulário em branco, dar um título para o nosso formulário, vamos colocar como prova mesmo. Peraí. Meu Deus, prova módulo 1, comportamento organizacional. Tá. Bom, ele é salvo imediatamente. E o que nós temos aqui? Nós temos exatamente a mesma estrutura que nós temos no formulário padrão. Eu posso criar sessões, organizar meu conteúdo por sessões, inserir vídeos, inserir imagens, se uma questão for a análise de uma imagem, por exemplo, eu posso adicionar texto descritivo e posso adicionar as perguntas, que é a principal das ferramentas aqui. E o que vai mudar, então... vamos lá, vamos deletar isso aqui. O que muda a construção de um formulário que vai ser utilizado como um formulário de prova ou avaliação de um formulário padrão? A configuração. É isso que vai mudar. Na configuração, nós temos aqui, olha, geral, coletar endereços de e-mails, ok. Recibos de respostas também ok, porque pode até ser sempre, porque no caso aqui nós estaremos fazendo uma prova, então obrigatoriamente a gente dá um retorno para esse aluno, é um grupo muito específico. É necessário fazer login? Sim. Neste caso, sim. Por quê? Porque quem vai responder este formulário não é um grupo desconhecido, ou mesmo que não seja desconhecido, mas um grupo em que eu não tenho domínio sobre a forma como ele vai logar. Qual vai ser o e-mail dele? Ele pode ter um @hotmail, enfim. Aqui não. Aqui todos têm um domínio Gmail, que vai ser o @icope.edu. Todos os nossos alunos de graduação, por exemplo, já têm esse e-mail criado. Então, obrigatoriamente, isso nos dá o quê? Fazer essa restrição neste caso específico. Nos dá mais segurança entre quem vai receber, quem pode receber, de quais são as respostas que nós vamos receber, somente das pessoas que estão qualificadas para tal. Então, neste caso, a gente fecha um pouco o formulário, porque é um grupo selecionado. Se fosse, como a gente tinha apresentado no vídeo anterior, um formulário de pesquisa, onde eu posso ter pessoas com com e-mails de vários domínios, aí não caberia a gente fazer essa restrição, porque a gente teria uma limitação. Muito bem, vamos lá, na apresentação. A apresentação aqui também tem umas diferençazinhas. Mostrar a barra de progresso, eu penso que sempre, em qualquer condição. Aí a gente tem aqui a opção, por exemplo, de embaralhar a ordem das perguntas. Isso aqui é útil quando você está fazendo uma prova, mesmo que o professor decida fazer essa prova presencial, ele vai fazer com uma ferramenta virtual, ele vai realizar a prova num smartphone, no computador, ou num tablet, enfim. Mais presencial. Então, o que a gente pode fazer? Embaralhar a ordem das perguntas. Por quê? Vamos supor que tem um colega ao lado.
Eu não vou precisar me preocupar, vamos separar as pessoas para evitar a tradicional condição de, pode olhar para a prova do colega, né? Vamos supor. Então, o fato de a gente fazer embaralhar as perguntas, o que acontece? Cada e-mail vai receber o mesmo formulário, porém, para cada login que for feito, existe uma alteração na ordem dessas perguntas. E além de eu embaralhar a ordem das perguntas, a gente também vai ter opção, eu vou mostrar para vocês, de embaralhar a ordem das opções. Sejam ela múltipla escolha ou seja ela caixa de seleção. Ou seja, a prova do colega ao lado vai ser uma prova, pode ser a mesma prova, porém com um ordenamento totalmente diferente. O que fica difícil, né? A gente sabe que essas coisas não acontecem, mas a gente se precaver da pessoa olhar e fazer uma cópia das respostas do colega. Mostrar link para enviar outra resposta? De jeito nenhum. Isso aqui não. O que acontece aqui? Mensagem de confirmação, a gente pode colocar esse padrão aqui, sua mensagem foi registrada com sucesso, sua prova foi entregue com sucesso, por exemplo. Né? Vamos supor. E aqui vem o pulo do gato. Esta aba que é a aba que diferencia um formulário de pesquisa padrão de um formulário de prova, de teste, né, ou de autoteste, de sondagem, como vocês quiserem definir. A gente cria o teste. E qual é a diferença quando a gente cria um teste? A gente pode, primeiro, classificar cada pergunta com uma pontuação. Eu posso selecionar 5 perguntas, cada pergunta vai valer 2 pontos. Então, eu atribuo pontos a estas perguntas, esses pontos são calculados, são trabalhados de forma estatística, eu vou mostrar para vocês, e a gente pode também fazer uma exportação, exportar para uma planilha, onde eu posso mandar isso para qualquer outro sistema, que aí no caso lá outro sistema vai importar, a gente exporta aqui, outro sistema importa lá na outra ponta. E também podemos fazer a importação para o Google Classroom. O Google, o Classroom, ele pega as notas que foram computadas no Google Forms e leva lá para a nossa sala de aula, que também é bem bacana, né? A gente economiza aí um bom tempo. Então vamos lá, criamos o teste, né, que nos permite atribuir essas pontuações e dar feedbacks por respostas corretas e incorretas. Opções de testes, liberar nota imediatamente após o envio. Aí depende, se for um teste objetivo, ok, nós poderíamos fazer isso aqui, mediar nota imediatamente após o envio do aluno, ele já recebe a sua nota. Ou até o professor pode preferir, vamos imaginar que esse professor inclua alguma pergunta que tenha uma resposta parágrafo, que sejam perguntas que demande uma dissertação, alguma coisa nesse sentido, que não são perguntas objetivas. Aí a gente pode botar isso aqui, ó, posteriormente, depois da revisão manual. É uma prova que eu vou dar um tempo e o próprio professor é que vai liberar a nota. Também pode o seguinte, porque tem segundas chamadas e tal. O professor, independente da qualificação das questões, ele também pode marcar aqui. Não, eu só vou liberar essas notas após um período X de tempo, né? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores da pontuação. Eu sempre marco, eu acredito, tudo bem, pode ver. Pode ver o que está errado, o que errou, pode ver o que acertou, pode ver os valores. Porém, se esse professor não quiser que esse aluno, nesse momento, né, veja essas questões, se ele acertou, se ele errou, para não gerar algum tipo de polêmica, enfim, a gente tira isso aqui. Ele só vai saber quanto vale cada questão. Tá? Esse tipo de caixa a gente utiliza muito em autoteste.
em testes de sondagem, que não tem assim um peso, sabe, muito grande na avaliação na nota. É apenas um recurso para o professor identificar qual é o conhecimento do aluno com relação a um determinado assunto, também para qualificar esse conhecimento para o aluno. Olha, você tirou X nessa avaliação, e no final a gente faz uma outra, né? Fazer uma pré e fazer uma pós. E aí é interessante você apresentar. Quando a gente trabalha também com ferramentas, com modelos à distância, também é comum você fazer os testes dos módulos e o aluno ver o que ele errou, o que ele acertou no momento em que ele responde. Então, essa função, ela caberia aqui. Mas também, se você for fazer uma prova e não quiser que os alunos vejam se está correto, se está errado, é só desmarcar e a gente deixa só os valores. Eu vou marcar aqui, porque a gente pode ver como que vai aparecer. Porque se eu desmarcar nas configurações, eu não vou poder apresentar para vocês aqui. Tá? Vou marcar aqui também. Ótimo. É só isso aqui, gente. Salvei. Beleza. Criei. Então, agora, pergunta, vamos botar uma pergunta aqui. A elaboração das perguntas, ela acontece exatamente como acontece no modo anterior, como a gente descreveu no vídeo anterior. Vou pegar aqui uma pergunta rapidinho, só para um exemplo aqui para vocês. Vamos supor aqui uma pergunta 1. Quando você embaralha, você não precisa colocar o código, a numeração, né? Porque vai sair a numeração, esse aqui é um texto, então ele vai sair com essa numeração. Isso é uma questão que a gente utilizou no nosso curso de autodefesa digital. Assinale a afirmativa incorreta, ou seja, eu tenho apenas uma resposta. Então, eu só posso cadastrar as minhas questões aqui, as minhas opções, como múltipla escolha. Se eu tivesse, por exemplo, existem questões, assinale as afirmativas corretas. Ou então, é válido afirmar conforme abaixo. Quando você tem mais de uma resposta, o aluno vai marcar mais de uma resposta, aí é uma caixa de seleção. Quando eu só posso marcar exclusivamente existe uma resposta certa, correta, aí é múltipla escolha. No nosso caso aqui, é uma única afirmativa correta. Então, vamos lá, aqui, vou montar só uma para que vocês tenham a visão de como é que ela vai funcionar. Vou copiar ela aqui rapidinho. Isso aqui é uma outra questão também. Vocês podem, essa prova pode estar montada em outra ferramenta, em outro aplicativo, e vocês copiam e colam, tá? É bem funcional isso aqui. E também podem duplicar questões que vocês queiram aproveitar para outras turmas, em outras avaliações. Perdão. Aqui. Tá? Então, aqui foi uma questão do módulo 1, né, o desafio para a segurança da informação, segundo Malcolm Hurkins, vice-presidente da Information Technology, Grupo Chief Information Security Officer da CISO e gerente-geral de riscos e segurança da informação da Intel Corporation, no seu livro Managing Risk and Information Security. A segurança da informação não pode se basear integralmente nas defesas físicas de perímetro. O perímetro hoje não está mais demarcado nas instalações. O perímetro hoje está nas próprias pessoas. Isso significa que é preciso selecionar e capacitar as pessoas, obtendo o comprometimento de todos no progresso. Tá? Ok. Texto de referência. Assinale a afirmativa incorreta. Então, eu tenho 4 possibilidades de resposta. A balança entre segurança e liberdade não encontra uma média exata e, consequentemente, ou uma tende enquanto outra tende para baixo. Uma tende para cima, outra tende para baixo. Bom, aí eu tenho várias afirmativas, certo? Qual é a incorreta? A incorreta é essa aqui. E o que acontece agora? Tá? Como é que eu informo o que é certo e o que é errado para que o sistema entenda e compute a pontuação? Né? Total de pontos, eu posso colocar assim, olha, eu posso colocar que essa prova vale 10 ou vale 100,
Aqui. Peraí, não estou. Para configurações. Chave de resposta. Ok. Qual é a incorreta? É essa aqui. A incorreta na questão, é ótimo, eu peguei uma questão daquelas pegadinhas, né? A incorreta é a correta. Para confundir, para nos confundir também. Quantos pontos ela vale? Vamos lá, se eu tiver 10 pontos no meu formulário, ou 100 pontos no meu formulário, onde eu tenha 10 questões, vamos lá, cada questão vai valer um ponto, né? De 100, 10 questões. Mas vamos fazer aqui, que eu também não vou digitar 10 questões. Vamos supor que o total de pontos seja 10 e que eu tenha 5 questões e cada uma vale 2 pontos. Tá? Então, esta pergunta aqui eu atribuí uma pontuação para ela. Ela vale 2 pontos. E esta aqui é a pergunta que o aluno deve marcar, que essa é a correta. Aí eu venho aqui, ó, adicionar feedback da resposta. Se o aluno errar, o que vai aparecer para ele? Eu posso ou não fazer isso aqui também, é aquela história. Se for se eu quiser que esse aluno visualize, logo após ele preencher, ele acertar ou errar, ele vai saber, aí eu vou preencher isso aqui. Eu vou preencher essa caixinha. Mas se for uma prova em que o professor só vai liberar a nota a partir de um tempo X, porque outros alunos ainda podem responder, enfim, conforme o critério, o planejamento desse professor, ele não vai marcar isso aqui, porque isso que vai revelar para o aluno se ele acertou, se ele errou de imediato. Então, respostas incorretas. Mas em testes de sondagem, de diagnóstico ou em avaliações formativas, cabe você apresentar de imediato para o aluno. Então, respostas incorretas eu posso pedir para esse aluno, olha, dizer para ele o seguinte, resposta incorreta, leia novamente o capítulo 1 da apostila. Desculpa, gente, apostila. E retorne, se for o caso, né, aqui, futuramente, para refazer a avaliação. A gente pode colocar isso aí. Ou também a gente pode anexar um arquivo, que já vai ser um arquivo de feedback, e colocar aqui já de novo a apostila para ele. Se ele não tiver esse material, que provavelmente no caso não terá. Ou ainda, a gente pode pedir para ele assistir um vídeo, né? Rever esse vídeo para depois vir e responder. Se esse teste ficar disponível para resposta, que a gente também pode deixar por um tempo disponível para ele vir e refazer. Ou não colocar nada disso, coloca simplesmente a resposta correta, logo leia novamente o capítulo 1. Bons estudos também. Pronto, não vai retornar. Bons estudos. Tá bom, agora só no próximo bonde que vai pegar e vai tentar acertar. Para respostas corretas, ótimo, parabéns. Parabéns. Continue estudando. Tá? Por exemplo, eu estou criando isso aqui agora. Salvei. Tá? Então, olha, eu estou aqui com os feedbacks para resposta correta, resposta incorreta. A mecânica, gente, é esta aqui, sempre, tá? A diferença do que a gente tinha anteriormente é essa. É que quando eu lanço uma pergunta, que é uma pergunta de prova, não é uma pergunta de pesquisa, ou até mesmo não é uma pergunta de opinião, que seria, a gente estaria dentro das avaliações, eu tento usar o termo avaliação de reação, e sim é uma avaliação de aprendizagem, em qualquer categoria que seja sua aprendizagem, né, diagnóstica, somativa, formativa, enfim. O que muda é isso, é que eu atribuo uma pontuação para esta pergunta e posso também atribuir um feedback de respostas imediatamente ao aluno responder.
Ele já vai ver se ele acertou ou se ele errou. Ou não também, tá? Então, essa é a qualificação que me permite mudar um formulário de pesquisa no formulário de prova de avaliação. Agora eu vou mostrar para vocês, aí tá, beleza, tá salvo, tá aqui, eu vou enviar para o aluno, da mesma forma que eu envio o outro, eu posso enviar por e-mail, posso enviar através de um link, tá? Que assim a gente usa bastante isso aqui, eu posso até incorporar numa página da internet, porque aí ele carrega o formulário nessa página. Isso aqui vai depender da metodologia, da política em que cada professor vai, ou que a própria instituição vai definir para fazer a distribuição deste formulário, ok? Agora eu quero mostrar para vocês um formulário que está respondido, para vocês verem como é que ele aparece para o professor. Vamos pegar aqui deixa eu ver. Avaliação que eu queria. Aqui. Não, esse aqui acho que é o que a gente criou agora, avaliação de aprendizagem, esse aqui, vamos lá. Tá, esse formulário é um formulário que nós utilizamos no curso de autodefesa digital. Avaliação de aprendizagem era uma avaliação apenas para os alunos se posicionarem, para os professores também fazerem uma leitura de como que está esse aprendizado desse aluno. Você está entendendo, não está entendendo, quais são as dificuldades. Muito bem. Nós tivemos 40 respostas. Era um formulário que valia 10 pontos, com 5 perguntas. Cada pergunta valia 2 pontos. Né? Deixa eu ver. 2 pontos. Eu estou perdida aqui na matemática. Então vamos lá, vamos seguir. Como é que esse formulário vai aparecer para os professores? Após os alunos preencherem todas as perguntas, cada pergunta eu coloco numa seção. Eu acho melhor para organizar, tá? Necessariamente não denomino a seção, nada disso. Mas cada pergunta vai ser passada numa página exclusiva, não vai estar misturada com nenhuma outra, tá? Aí, vamos lá. Como é que essas respostas aparecem para o professor? O que é que o professor tem de leitura dessas avaliações? Bom, primeiro tem um gráfico geral que me apresenta o intervalo, né, de pontos que eu tive pessoas que entraram e não responderam, olha, aqui, por isso que está de 0. É a menor nota e a maior nota, tá? Graças a Deus as maiores estão aqui, né? Olha, aí você vê, olha, 6 pessoas tiraram 6, 17 tiraram 8, 13 tiraram 10, 3 pessoas tiraram 4 e teve alguém que entrou e não respondeu nada e saiu. Tá? Então, aqui me apresenta o intervalo da menor nota e da maior nota, dos 40 que fizeram a avaliação, me apresenta o mediano e a mediana. Né? O mediano é a média, nossa média soma tudo e divide pela quantidade por 40. Então, a média de pontos dessa avaliação foi 7,85. A mediana é aquela média que me dá um resultado para tentar tirar as distorções, porque às vezes eu tenho assim, você vê, eu tenho um 0 aqui, alguém que nem preencheu, mas isso está somando. O 4, eu tive algumas pessoas que tiraram 4, vamos supor que tem uma turma onde 20 tira em 4, ou 10 tira em 4. 4 é uma nota muito baixa com relação à maior. Então, a mediana é um outro formato de cálculo, de média, com o objetivo de diminuir essas distorções, né? É que se vocês verem aqui, olha, ficou bem parecido as notas, olha, de 7,85 para 8. Então, isso significa que eu não tive, que esses dados são muito consistentes, eu não tive uma distorção muito grande. E o que o professor tem mais aqui? Bom, ele tem todas as pessoas que preencheram, tem todas as notas que cada um tirou. O nome das pessoas, lá são os e-mails, aqui tem o nome das pessoas, beleza? E aqui eu tenho o gráfico de cada questão. Para cada questão que nós formulamos nessa avaliação, ele me dá um gráfico. Esse gráfico eu posso pegar, imprimir tudo, ou posso também copiar o gráfico. Eu não sei se isso seria útil para os professores, mas para pesquisa para formulários de pesquisa sim. Podem copiar o gráfico e fazer algum comentário sobre ele, né? Enfim, se for o caso. Aqui a gente também, isso aqui é um geral.
Aí eu tenho também as estatísticas de perguntas, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu pegar uma pergunta. Vamos ver aqui se eu consigo. Perdão. Aqui, tá. Eu tenho todas as perguntas. Só pergunta 1, certo? Como que está a estatística de pergunta 1? 38 pessoas acertaram a pergunta 1. Teve aqui, olha, duas que responderam de forma incorreta. Então, ele me dá para cada questão, olha, desafio da segurança da informação, questão 2, 28 respostas corretas, 5 respostas erradas, aqui, mais 5, mais 2, tem até que ver por que ele está separando e não está junto. Ah, sim, está separando por quê? Porque as respostas erradas não são as mesmas respostas erradas, é uma múltipla escolha, olha. Houveram 5 respostas que definiram esta opção, e houveram 2 respostas que definiram esta outra opção. As 2 estão erradas, mas me dá um panorama em detalhes de como é que esse aluno entendeu essa questão e qual foi a resposta. Isso me permite também dar um feedback para esse aluno. Ver aqui quais são as respostas, quem foi que respondeu, correto? E aí eu pegar e abrir lá e dar um feedback para cada um desses alunos, entender que, se o professor entender que é o caso. Aí ele vem no individual, né? Essa pontuação já foi liberada, certo? Aqui. Aí aqui eu vou ter provas individuais, um por um. Ó, se o professor quiser responder, ou que se acertou, se errou, como é que foi essa leitura por parte de cada um desses alunos. Essas provas aqui, vocês podem imprimir. Quando o professor desejar suspender a prova, é só clicar aqui, não entra mais nenhuma resposta, certo? A gente pode ver essa resposta numa planilha. Olha aqui, a gente transfere ela para uma planilha do Google. Essa planilha aqui vocês podem depois exportar para o Excel. Aí eu tenho aqui a possibilidade, a hora que o aluno respondeu, o endereço, a pontuação, como ele tirou e quais foram as respostas que ele deu para cada uma das questões, tá? Essa planilha aqui, ela é importada lá pelo Google Classroom. Eu posso, como a gente lança a questão lá, o formulário a gente sempre lança por lá, sempre, a gente posta na sala de aula. Formulários de pesquisa, que eu não tenho uma sala de aula, tudo bem, a gente manda por e-mail, a gente manda por outros caminhos. Mas se eu tenho uma sala de aula Classroom, eu posto o meu formulário de avaliação de aprendizagem nesse espaço. Isso me permite o quê? Reunir no mesmo lugar todas as avaliações dos alunos. Ok? Isso aqui é só para vocês verem, certo? O que é que nós podemos fazer aí com esses. E aqui a gente vai passando prova a prova. Ok? Bom, gente. Sobre a questão da avaliação, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida com relação a formulários e como gravar esses formulários, lembrando sempre que a gente grava nas pastas compartilhadas, né, do ICOP, para que todos tenham acesso, todos que eu digo, todos da administração. Mas quaisquer dúvidas, eu estou à disposição de vocês para a gente ir esclarecendo. Conforme for surgindo essa necessidade e a gente for evoluindo no uso da ferramenta, a gente vai esclarecendo as dúvidas que surgiram. É isso, muito obrigada e até a próxima.